Queridos irmãos, é com alegria, mais uma vez, que tenho o privilégio de estar trazendo o recado de Deus. E nós estamos no mês de missões nacionais e também no mês da pátria. Por isso que você está vendo a nossa bandeira desde o primeiro domingo, e ela permanece até o final deste culto, terminando assim o nosso mês da pátria. Nós estamos tendo um podcast aqui em nossa igreja, podcast da Vila. E há uma frase no final que diz o quê? Se tem solução para mim, tem para qualquer um. Você acredita nisso? Se você acredita, então você precisa usar do poder de influência da sua vida na vida das outras pessoas para que elas também possam mudar a sua maneira de viver. Vamos perguntar para aquele senhor lá que tem 14 filhos, quem era aquele que resmungava o tempo todo? Resmungaldo. Ele resmungava de tudo, né? Ele resmungava de tudo. Para ele, nada tinha solução. E se você olhar à sua volta, o que tem de pessoas resmungando da vida é muito grande. Para isso, é necessário que a gente entenda o que nós precisamos fazer diante deste quadro, né? Esse daí é o branco, Valdir? Esse é o branco? É o pote? Sim, eu sei, né? Eu conheci ele ontem, fui apresentado ontem, mas para o rapaz você não me apresentou, né? Ele foi rapidinho, né? Mas é interessante, o cachorro eu conheci, mas o dono, por isso que ele veio aqui hoje visitar a igreja, né? Então ele disse, ele vai estar lá pregando, então eu posso entrar, né? Nós temos que ter em mente que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida para que algumas coisas comecem a acontecer. A primeira coisa que deve acontecer é termos na nossa mente o que é a nossa família e o que é a sua família. A palavra de Deus coloca conosco, para nós, um grande desafio. A nossa família é a célula máter da nossa sociedade. Sem a nossa família, não há sociedade. Sem a sociedade, não há a pátria. Então, tudo começa na sua vida. Tudo começa na sua vida. E a minha pergunta, como sua vida é trabalhada? Como você enxerga o que precisa acontecer? O quanto você se valoriza? O quanto você sabe do seu poder de influência? É interessante que o poder da influência é algo que todos nós precisamos exercer em todo o tempo. O Senhor declarou para mim e para você: sê tu uma bênção, se torne a luz do mundo, seja meu cooperador em Cristo, se torne meu embaixador. Todas estas expressões de definição está tratando de você diante do mundo. Ele chega e diz algo muito importante. Ele diz, você não pode ser uma luz que está debaixo da cama. Você tem que estar no alto para que a sua luz se espalhe para todos os lugares. Então, é muito importante termos isto em mente. Por isso, hoje à noite, nós vamos trabalhar nossa família
pode mudar a nossa pátria. Olha que desafio. Eu não estou falando, a nossa família pode mudar o nosso bairro. Eu estou falando que a nossa família pode mudar a nossa pátria. Eu poderia dizer que a nossa família pode mudar o mundo. Mas como estamos pensando só no mês da pátria, vamos ficar com o Brasil. De que maneira eu preciso ter a visão para que isso se torne uma realidade? A primeira coisa que eu preciso entender é que tipo de escolha eu estou fazendo. A sua decisão tem que ser alterada para que o propósito de mudar a pátria comece em você. Veja o que vai acontecer em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, verso 15. E diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A decisão de Josué foi para valer. Ele decidiu servir ao Senhor. E ele agora lança o desafio para sua família. Ele lança o desafio para os seus funcionários. E todos decidem servir ao Senhor. E como família, ele lança o desafio para a sua pátria. É interessante que de todos os personagens da Bíblia, de todos, Josué é o único que faz esta mudança em todo o povo. Tão grande foi o impacto de Josué e sua família. Por isso é necessário que você acredite no poder da mudança da sua vida. É interessante que quando eu mudei para o prédio onde eu moro, nós chegamos lá, como todos os moradores, há 22 anos atrás, e nós chegamos, e no dia de pegar a chave do apartamento, então o Dante, que era o dono da construtora, pediu que se apresentasse. E eu disse: eu sou o Salovi, pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, e estou aqui. Quando eu falei pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, eu ouvi um barulho de uma certa reprovação, né? E eu disse: a única coisa que eu quero é apresentar a todos vocês o meu amigo Jesus. E faço uma promessa: não vou levar nenhum de vocês para a minha igreja. Dos 36 moradores, 22 famílias aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Eu sou conhecido como o pastor do prédio. Eu voltei e agora sou o síndico do prédio, porque ele disse: só o Senhor pode conseguir trazer paz no nosso condomínio. E eu voltei exatamente para isso, trazer paz. E é interessante que hoje não tem mais 3 grupos no condomínio, só tem um, todos contra mim. E isso é abençoador, porque todo mundo pensa que o síndico é funcionário deles, e a gente tem que ir convencendo a cada um deles que o síndico não é funcionário deles, pelo contrário, o síndico é um dos moradores do prédio, com todos os direitos e com todas as regalias. E então estamos aprendendo a viver desta maneira, mas também estamos aprendendo como se trata as pessoas.
E isso tem sido uma bênção. Quando você escolhe a quem você vai servir, esta escolha tem que ser para valer. Quem aqui no interior já viu vagalume? Todo mundo viu. Quem já pegou o vagalume e pôs no pote? Com o objetivo de ter uma lanterna. Conseguiu isso? Não, porque o vagalume acende e apaga, e quando ele está assustado, ele não acende. E você não tem luz nenhuma. Tem muitos crentes que são vagalumes. Esse negócio seria tão bom se, ao invés de jogar os bichinhos que estão no meu pé, saísse dele e viesse para o meu rosto, se o vento viesse para o meu rosto, tá? Se puder arrumar aqui, eu vou agradecer imensamente, porque eu continuo vendo todos eles rodando aqui na minha frente, inclusive na minha Bíblia. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que Deus está trabalhando, que quando nós fazemos uma escolha, esta escolha precisa ser algo que nós façamos de coração. Tanto que Josué vai dizer ao povo, vocês não podem escolher isto. Porque se vocês escolherem e for só de boca, Deus não vai perdoar vocês. E Deus vai rejeitar vocês. Por isto, é necessário que a sua escolha seja algo para valer. O Salmo 128, verso de 1 a 4, vai dizer algo muito importante. E ele diz, como é feliz quem teme ao Senhor. Nessa hora, sabe o que iria sair? Em qualquer igreja? Vamos ver se vai sair aqui nessa igreja. Como é feliz quem teme ao Senhor. Só um amém tão fraquinho assim. Como é feliz quem teme ao Senhor. Amém. Era isso que tinha que sair desde o primeiro momento, mas tudo bem, vocês estão aprendendo, vão aprender até o final. É maravilhoso se tornar uma pessoa que aprende a temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, é saber o quanto o seu Deus é grande. E esse Deus, que é todo poder, Ele quer se relacionar com você. Ele tem poder de tudo, mas Ele quer falar com você. Todas as manhãs, Deus está esperando para falar com você. E Ele diz algo muito importante. Esse dia que você está agora percebendo que Ele surgiu, Ele é um presente para você. Receba. E se alegre nele. É interessante, eu não sei se acontece isso com vocês, mas sair de uma cama boa é um negócio meio difícil. E para mim é difícil. Então, se eu quero sair de fato da cama, e minha cama é muito boa, durante, para não exagerar, 32 anos. 32 anos, a cama que eu dormia, de casal, meus pés ficavam para fora. Porque a cama tem 1,80 e eu tenho 1,83. Se afasta um pouco, você fica quase 5 centímetros com o pé para fora. E quando eu fui para Sumaré, eu disse para a Nilce, não durmo mais em cama que os meus pés ficam para fora. E comprei agora uma cama king. E eu tenho que encontrar um apartamento que cabe uma cama king. Senão eu não mudo para esse apartamento, porque tem que caber minha cama. O resto não tem problema. Mas a cama tem que caber. E como é bom ficar
em cima da cama todo. É bem verdade que de vez em quando eu tenho que procurar a Emília na cama, né? Porque ela está lá no cantinho da cama e tem um longo espaço para chegar até ela, né? Mas faz parte. É melhor do que a cama normal, que a gente falava, por favor, vai um pouquinho mais para lá, né? Deixa eu tentar me arrumar aqui na cama. É melhor ter espaço do que não ter espaço. Mas sabe o que eu descobri? Que eu necessito, assim que acordar, ir para o chuveiro e tomar aquele banho. Depois que eu tomo o banho, eu consigo enfrentar o dia. Não tem problema nenhum. E aí eu me sinto acordado, eu me sinto com disposição e eu enfrento o dia. Porque quando a noite vai chegando, eu me acendo. Eu sou noturno. É bem verdade que ultimamente eu não tenho sido nada noturno, né? Dá 9 horas eu já estou me escorregando pela tabela, né? Mas no passado não era assim. Meia-noite, 1h era cedo. Eu acho que essa minha ida para Sumaré me levou a começar a dormir com a galinha e os pintinhos. E aí, perto das 9h, 10, eu já estou, no máximo, querendo ir dormir. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque se você teme ao Senhor, a sua manhã é um presente de Deus. E você precisa andar no caminho desse seu Deus. Por isso ele diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Todo dia, preste muita atenção, todo dia que você andar com Deus, Deus anda com você. Todo dia que você andar com Deus, Deus anda com você. Nós acabamos de cantar que Deus é fiel. E se Deus está dizendo que Ele anda com você, Ele anda. Se Deus está dizendo que quer falar com você, Deus fala. E sabe qual é o grande problema? Que eu tenho encontrado ao longo dos meus 40 anos de ministério, pessoas que dizem, eu nunca ouvi Deus falar. E faz a seguinte pergunta, Deus fala com o senhor? Fala. Deus fala diariamente comigo, sobre N assuntos. Tudo que eu estou colocando diante dele, as suas respostas vêm de uma forma clara. Todas as vezes que eu estou lendo a sua palavra salta para mim como bênçãos de Deus, como ordens de Deus, como direcionamento de Deus para que eu cumpra aquilo que Deus espera que eu faça. Deus não fala comigo porque eu sou pastor. Deus fala comigo porque eu sou seu filho. A minha pergunta, quem é filho de Deus? Levanta a mão. Se você é filho de Deus, Deus fala com você. Se você não ouviu, faça uma oração essa noite. Senhor, eu nunca te ouvi. E eu quero começar a te ouvir. E isso vai acontecer. Nesse último discipulado que dei ali em Sumaré, um homem disse para mim, eu nunca ouvi Deus falando. Eu disse, você nunca ouviu Deus falando? Não. Então, vamos fazer uma coisa. Hoje, todos vocês vão caminhar com Deus. Como assim vamos caminhar com Deus? É caminhar com Deus. Vocês vão fazer um trajeto que vocês sempre fazem. O que você faz ao sair da sua casa, você vai fazer de novo. E você vai ficar andando nesse trajeto que você faz, até que Deus fale. E se Deus não falar, você vai ficar andando o dia todo. Mas eu tenho certeza que você, quando sair do portão da sua casa, Deus vai falar.
E ele saiu. Quando ele foi atravessar a rua, ele deparou entre o asfalto e a sarjeta, ele notou uma flor que estava com 15 centímetros, o seu caule de altura, e uma linda flor amarela. E Deus disse: olha para essa flor. O que tem ali para que essa flor fique viva? Por que que nenhum carro passou e arrancou essa flor passando com a sua roda em cima? Por que que esse sol que é escaldante não queimou essa flor? Eu quero dizer que ela está aí porque você não olha para ela. Mas hoje que você olhou, eu quero te dizer, não importa as circunstâncias, eu estou cuidando dela, como eu cuido de você. Aquele homem sentou na guia e não conseguia dar mais nenhum passo, por ter escutado Deus falando com ele pela primeira vez. Passado, isso ocorreu na terça-feira, passado quarta, quinta, sexta, no sábado ele se encontrou conosco. E ele disse: pastor, a minha conversa aconteceu na terça-feira. Agora eu falo com Deus em todo o tempo. E é isso que nós acabamos de cantar. Deus é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é tão bom. Você precisa entender que esta bondade está à sua disposição. Pare de sofrer. Pare de ficar angustiado. Pare de começar a entrar em depressão na sua vida e jogar todas as coisas que têm valor, porque você não percebe nada, absolutamente. Deus já lhe abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. E Ele está dizendo para você, como disse de manhã na escola bíblica dominical, você precisa tomar posse, porque a bênção já está com o seu nome. Se você entender isto, você vai entender o que Deus continua a dizer. Veja o versículo 2 do Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É interessante. Pastor, todo fim de mês é uma angústia. Eu não consigo fechar as contas. Sabe por que você não está fechando as contas no final do mês? Porque o início do mês não foi colocado nas mãos do Senhor. Se você não vive desde o primeiro dia caminhando com o Senhor, no final do mês as coisas vão estar ruins. Como diz o jovem, vai dar ruim. E vai dar ruim mesmo. Porque você caminhou o mês todo e espera que o Deus de milagre faça não cair maná na sua casa, mas cair um pacote de dinheiro para você conseguir pagar suas contas. E nunca caiu. Nem vai cair. Pelo contrário, você vai entrar no especial e vai pagar, sabe quanto? 145% de juros. E se for no cartão, 345% de juros. Você escolhe como você quer dever mais.
Mas se você aprender a caminhar com Deus, no final do mês, a sua vida vai estar de acordo com o que Deus tem determinado. E ele continua dizendo no versículo 3, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Isto significa que não vai ter os 14 filhos do Reinaldo. Redinaldo. Ele. Edinaldo. Né? O Edinaldo tem 14 filhos. É só no filminho, gente. Tá? É só no filminho. Não vai querer matar a esposa dele, porque se for cumprir essa promessa agora, o negócio está feio para o lado dela. Né? Então, é muito importante você ter em mente que Deus está dizendo que sua mulher será uma mulher que se torna abençoadora. Mulheres, o quanto vocês têm abençoado o seu marido? Isso, cutuca ela. Vai aprendendo desde já, Fernanda, entendeu? É para ser uma bênção para o marido. Não adianta querer casar e dizer, pastor, eu quero casar para ser feliz. Uma jovem chegou para mim e disse isso. Eu disse, cara, larga essa mulher. Que isso, pastor? Larga essa mulher. Essa mulher vai te fazer infeliz. Pastor, que isso? E a gente veio aqui para ter aconselhamento, o senhor manda a gente divorciar antes de casar? Eu falei, não existe divórcio quando não tem casamento. Então, larga dela. Se ela não vai casar para te fazer feliz, está tudo errado. Pastor, eu faço feliz a ele e ele faz o quê? Faça o seu papel, mulher. Porque Deus vai cobrar dele. Deus vai chegar para ele e vai dizer, por que você não faz a tua mulher feliz? Você é o cabeça da casa. Você deveria ter feito ela feliz antes dela te fazer feliz. Esse é um pacto que o casal deve fazer individualmente com o Senhor. E se esse casal faz isto com o Senhor, então verdadeiramente os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. É bem verdade que as famílias, como está dizendo aqui no final desse versículo 3, as famílias hoje se sentam à mesa, nunca sentam como família à mesa. É celular, é TV ligada, é amigos ligando na hora da refeição, e não existe uma ordem. Todo mundo desliga o celular. Televisão desligada. Nesta hora, deixo eu perguntar, já que eu sou o cabeça dessa família, como foi seu dia, minha esposa? Você sabe, você fez ela ficar ruim. Ok, então eu vou mudar. Como foi seu dia, meu filho, minha filha? Se for os 14, vai demorar um pouquinho mais. Mas, geralmente, a família não tem tantos filhos assim. E aí, vocês agora falam, vamos agradecer a Deus. E vamos pedir sabedoria. E agradecer a Deus pela refeição, mas pedir sabedoria. Para que esta família se sinta abençoada por Deus. A família que começar a fazer isto, muda radicalmente tudo que está acontecendo dentro de casa. Só porque na hora das refeições sentou e priorizou Deus na vida da família. Eu não acredito nisso. Faça. E você vai ver de uma forma surpresa o que vai acontecer. Muitas vezes a mulher diz, meu marido não faz. Mas qual o entendimento do seu marido? A mulher santifica o seu lar por ela ser serva do Senhor. E está na hora
dela entender que esse papel de santificar a sua casa também é dela, até que o seu marido se submeta ao Senhor e entenda o seu papel. Não espere tirar de uma pedra uma limonada, não vai sair. Mas o dia que ele se tornar um limão, você vai ver ele produzindo limonada. E aí ele vai abençoar a família, e nessa hora você entrega o comando espiritual para a vida dele. Mas ele precisa ter esse discernimento primeiro em sua vida. Outra coisa que precisa acontecer na família é entendermos que isto não é o que o pastor Salovi está dizendo, mas é uma ordem de Deus para nós. Veja Deuteronômio, capítulo 10, começando no versículo 12. Deuteronômios 10, verso 12. E diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, que obedeça os mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Entenda isso. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, isto nos abençoa. Por isto que Josué, logo lá no início da mensagem, disse: faça uma escolha. Você quer continuar vivendo a sua vida do jeito que você está? Você tem a liberdade, viva. Mas lembre-se, você escolheu viver sem Deus. Não, pastor, eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que até o diabo crê em Deus. E nem por isso ele vai para o céu. O acreditar que o Senhor está dizendo é depositar a sua vida nas mãos do Senhor. É deixar que Ele controle, é deixar que Ele tome as decisões. Fugiu o nome da sua esposa, Anselmo? Givaneide. Givaneide, você vai abrir o seu salão, certo? E antes de abrir o seu salão, você faz o quê? O certo é orar. Ainda bem que você sabe qual é o certo. Se você sabe o que é certo e não faz, peca dobrado. Eu só estou falando. Não estou dizendo que você faz. Eu só estou dizendo, se sabe e não faz, a coisa dá ruim. Mas se sabe e eu faço, dá certo. Isso, amém? Amém. Mas quando fecha o salão, também tem que orar. Também tem que orar. E tem que orar para agradecer. Não entrou uma cliente. Gastei luz. Limpei tudo, gastei produto, não entrou ninguém. Senhor, muito obrigado, porque não entrou ninguém. Pastor, o senhor está maluco? Se não entrar cliente, como que eu vou agradecer a Deus? Podia ter entrado o ladrão e levado todas as suas coisas. Sempre pode piorar o que está ruim. Por isso, agradeça. Agradeça. E se você agradecer, você vai entender que os próximos dias vão ser abençoadores. Fui visitar um empresário da igreja lá em Sumaré. E o empresário tinha uma dívida. E ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor pode orar por essa dívida? E eu quero fazer um voto ao Senhor. Eu falei: toma cuidado. Lembre-se que eu disse que ele tinha uma dívida, né? E ele pediu que eu orasse. E eu vou fazer um voto ao Senhor. Tudo que entrar hoje é para missões.
Tá bom, vou orar. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo especial para missões hoje. E acabou de aparecer a fonte da oferta de amor deste irmão. Por isso, Senhor, mostra quem é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor, o senhor nem pediu para ele ajudar a pagar a minha dívida? O senhor só orou para que ele se revelasse a mim no dia de hoje. Sabe quantos clientes entrou na loja dele? 25. Nesse dia, ele vendeu o faturamento do mês. E aí ele disse, pastor, eu estou numa enrascada, eu tenho uma dívida para pagar, e no dia de hoje entrou o faturamento do mês. E eu prometi dar para o Senhor, para missões. Eu falei, o que você pretende fazer? Posso negociar com Deus metade para pagar a dívida e metade para dar para missões? Eu falei, faz, mas arca com as consequências. Aí ele foi negociar com Deus. De noite ele me liga. Pastor, deu ruim. Só na ligação já deu ruim. Então, pastor, eu vou dar tudo para missões. Ok, Senhor, quero fazer uma oração agora. Senhor, esse servo que estava com uma ideia errada que Satanás estava colocando na mente dele, eu quero pedir que o Senhor abençoe. Aquele mês ele faturou 4 vezes e pagou a dívida naquele mês. Tem alguma coisa a ver com a minha oração? Não. Mas alguns pastores estão pegando isso como o trunfo dele. Eu tenho oração de poder. O poder não está na oração. O poder está naquele que você pede, que é o seu Deus. Eu fui simplesmente aquele que clamou ao Senhor. Como eu clamei, qualquer um dos filhos de Deus pode clamar. Muitas vezes, o filho de Deus clama sem fé. Mas se ele clamar com fé, o Senhor escuta e o Senhor abençoa. Então é muito importante você ter em mente que o que ele determina, que você tem que buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma. Eu não acompanho muito futebol e agora que meu filho está meio desinteressado do time dele, que é o São Paulo, né? E a Joyce também está desinteressada do time dele, que é São Paulo, eles nem sabiam que o São Paulo ia ganhar, mas agora deve estar feliz porque ganhou, né? Essa felicidade não dura. Na próxima semana começa um novo campeonato. Ninguém vai se lembrar como alguns saudosistas se lembram da glória dos santos lá no passado. E a gente até brinca, o dia que os outros cimecos chegarem ao nível dos santos, a gente começa a se preocupar. Mas é o nosso trunfo de lembrar da história, não de ver o nosso time jogando agora. Porque se for ver o time jogando agora, dá vontade de começar despedindo o presidente, toda a diretoria, técnico, todos os jogadores, deixa só a bola que a bola ganha. Melhor do que o time do Santos está dentro do campo. Porque está ruim das pernas. Parece que aqueles meninos da vila disseram para o Santos não. E ninguém mais vai para lá, parou de aparecer gente boa. Mas sempre foi revelação da base dos santos, sempre foi. Sempre pessoas do interior que vieram para Santos e ali se firmaram e se fizeram. E tornaram-se pessoas que venceram muitas coisas na vida. Mas eu quero que você entenda que se profissionalmente as pessoas fazem isso, porque espiritualmente nós não fazemos. Porque se sabemos que Deus é fiel e que nós temos que buscar obedecendo a Ele, nós não fazemos. E aí a gente descobre que a nossa família não está indo muito bem. Mas sabe o que é viver em família? É viver na bênção de Deus.
Sabe qual é a recompensa de Deus para você aqui na terra? A minha eu sei. Sabe qual é a minha recompensa? A minha mulher. Ela é minha recompensa. E Deus diz, seja feliz com ela. Mas tem gente que se casa e não é feliz com a esposa. Não é feliz com o marido. Porque não entendeu que é o presente de Deus para que você se torne uma pessoa feliz. E isso precisa voltar a acontecer entre vocês. Sabe por quê? O mundo vai estar cheio de oposição, cheio de problemas. Mas a gente tem que entender que nesta vida nunca lutamos sozinhos. A questão de 40 anos atrás, a aliança que você não está vendo no meu dedo, tá? Você não está vendo ela aqui. Porque eu emagreci e ela ficou larga. E eu guardei em casa e eu não acho. A gente já revirou a casa inteira e eu não faço a menor ideia onde está a aliança. Então, até que eu ache, se eu achar algum dia, ela não vai estar aqui. Mas sabe que é uma coisa boa? Porque hoje as mulheres olham para o dedo do homem, tem aliança, diz, esse é bom, ele é casado, dá para a gente ficar que ele é seguro. Então, até dessa tentação eu estou fugindo. Esse tem quase 60 anos, ele está sem aliança, deve ser um traste. Amém. Louvado seja Deus que ela continue pensando assim. E que não venha me arrumar confusão na minha vida. Porque o símbolo de amor perdeu o significado. E hoje quem mais sofre porque a aliança não está aqui sou eu. E aí, meu, sabe como eu estou triste porque ela não está aqui. E eu não usava sempre com medo de perder fora de casa. Agora, perder dentro de casa, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. É uma coisa assim triste. Mas a palavra de Deus diz, em 2 Samuel 10, 12, o seguinte: seja forte, lute com bravura, pelo nosso povo e pela nossa cidade do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Você sabia que Deus abençoa a sua família para que você abençoe a sua cidade? Para que você abençoe o seu negócio, para que você abençoe sua vizinhança. Pare e pense um pouquinho. Sabe qual foi a estratégia que eu adotei nesse prédio? Eu chamei os meus vizinhos, família por família, para vir fazer uma refeição comigo. E eles vieram na minha casa e comeram. E eu apresentei a minha família e eles se apresentaram. Falei dos meus sonhos, falei do cuidado de Deus. E essas pessoas começaram a reparar se isso que eu tinha falado se tornava uma verdade. Mas isso se tornava uma verdade no caminhar da Cíntia com as meninas, no caminhar do Cristiano com os meninos, no falar da minha esposa com as mulheres do prédio. E eles começaram a perceber isso. Eu descobri que estava tendo problemas de casais, porque a maioria eram casais novos. Nós éramos um dos casais maduros do prédio. E estava tendo muita briga. E eu disse para eles, que tal fazer um happy hour no prédio? As suas mulheres estão reclamando que vocês ficam fora de casa e se vocês estiverem aqui embaixo no prédio, ela não vai mais brigar com você. Vocês começam às 18 horas com o churrasco. E eu chego às 9 horas depois do culto da igreja. E aí a gente vai conversar. Nós tivemos 52 encontros no ano.
toda quarta-feira. Toda quarta-feira tinha churrasco no prédio dos homens. E durante 52 semanas, nós conversamos sobre família. E eles disseram, interessante, pastor, o senhor fala cada coisa linda, mas a gente não vê o senhor pegando na Bíblia. E eu disse, quem disse que eu preciso pegar na Bíblia para falar da Bíblia? Eu, desde os meus 5 anos, aprendi uma regra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Deus. Se a gente for fazer uma brincadeira de falar versículo de cor, se minha memória não falhar, eu vou dizer mais de 500 versículos de cor. Porque era uma das coisas que eu sentia prazer em memorizar a palavra de Deus. É interessante que a gente começa a memorizar tantas coisas, aí meu se fala, eu sei seu RG, sei seu CPF, você não sabe nem meu RG, nem meu CPF. Cuida do seu RG, do seu CPF. A hora que eu precisar dele, você me fala. Mas eu sei o seu. Amém. Se eu me esquecer do meu, eu pergunto para você também. Entende? Mas a gente guarda tanta coisa na cabeça, mas esquece de guardar o principal, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, se não está decorando ainda, comece. Qual foi o primeiro versículo que a Rebeca memorizou na vida? A Rebeca tinha o quê? 2 para 3? 2 anos para 3 anos, caminhando para 3. Ela aprendeu aqui, na igreja, obedecer é melhor, segundo Samuel. E como isso abençoou o Cristiano e a Joyce. Porque se ela ia fazer arte, qual é o versículo mesmo, Rebeca? Obedecer é melhor, papai. Então, obedeça. Eu acho que todo primeiro versículo deveria ser esse que a criança deve aprender. Obedecer é melhor. Porque se não obedecer, depois vem consequências do que não obedeceu. Então, é muito importante você estar na sua mente sobre quem é o Senhor. Mas Salmo 46, verso 11, fala sobre, nas suas dificuldades, veja quem é Deus. E diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Deus dos exércitos é a nossa torre segura. Nele estamos protegidos. Estava num ônibus e estava com a minha oferta de missões. Seminarista, levantar oferta de missões é milagre. Porque seminarista não tem grana, não tem dinheiro mesmo. Mas eu fazia algumas coisas no seminário e acabou indo sobrar dinheiro. E eu estou dentro do ônibus, levando a minha oferta para a igreja. Entra 2 assaltantes no ônibus e assalta o ônibus inteiro, menos o meu banco. A mulher que estava do meu lado, desesperada, não achava o dinheiro dentro da bolsa dela. O ladrão estava descendo, a mulher consegue achar o dinheiro, aqui o meu dinheiro, aqui o meu dinheiro. Eu baixei a mão dela, fica quieta. E aí, ela pôs o dinheiro na bolsa. E ela disse, era todo o meu pagamento. Eu falei, agora, Senhor, eu posso dar a oferta de missões na igreja. Se tivesse roubado, não tinha oferta de missões. E aí dei a minha oferta de missões. Quando diz que Deus é o seguro seu, Ele é o seguro seu. Não importa o que aconteça na sua vida, Ele é o seu seguro.
Ele muda as intempéries. Ele é o seu seguro. Deus já tem feito coisas na minha vida e no meu ministério, que quando eu começo a compartilhar, as pessoas dizem, é difícil de crer. É difícil de entender que Deus tem poder. Se Deus abre o mar vermelho, se Deus muda o giro da terra, se Deus retrocede o giro da terra, quem é Deus que não possa fazer isto? Eu creio nesse Deus. E eu clamo a Ele que Ele se revele assim. E Ele tem se revelado desta maneira. O encontro com Deus nunca é do tamanho do Salovi, é do tamanho do meu Deus, porque é um encontro com Ele. E Ele chama para que você e sua família vivam desta maneira. Os meus sobrinhos ficam brincando com o Cristiano e a Joyce, que assim que eles tiverem filhos, vão trazer para que o Cristiano cuide e que devolva depois de 3 anos para eles. E o Cristiano fala, por quê? Suas filhas são muito educadas. Mas elas são educadas porque ela vive no meio de pessoas educadas. Os seus pais cobram a educação delas. Os seus avós cobram a educação delas. Quando eu olho para a Sara e para a Rebeca, elas sabem o que tem que fazer. E de vez em quando elas vêm com uma tromba desse tamanho, mas vêm. Porque elas sabem que o pai disse para elas, obedeça ao seu avô. O pai nunca disse, seu avô é chato. Mas tem muitos pais dizendo para os seus filhos, seu avô é chato, entenda ele. Como que ele vai respeitar? Então, tenha cuidado do que você está incutindo na mente das pessoas. Veja como Deus quer este relacionamento conosco. Isso está em Isaías, capítulo 41, começando no verso 8 até o versículo 10. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, e o chamei e disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isto, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Assisti um filme. E nesse filme, uma criança foi colocada junto com um jovem que disse que era um personagem que era a figura do pai. A mãe estava doente e entregou essa criança para aquela pessoa. E ele disse que ele era essa pessoa. E ele começa a cuidar dessa criança. E eles saíram para tomar café na rua. E aí, quando eles estão caminhando, daqui a pouco ele vai atravessar a rua, e ele dá 2 passos na rua, e aí a criança fica parada na calçada. E aí a criança estende a mão. E aí ele volta os 2 passos, dá a mão para a criança, e aí ela está pronto para atravessar. E ele pergunta, mas você estava do meu lado? Mas quando você me segura pela mão, eu estou seguro. Deus está dizendo, eu te seguro com a minha mão que lhe concede vitórias. É com essa mão,
Por isso que você vai experimentar esta vitória que eu quero lhe conceder. E aí Josué vai dizer desta forma: não fui eu que lhes ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. É bem verdade que alguns cristãos gostariam que Deus não estivesse do lado dele quando ele está fazendo algumas coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, de você olhar e receber um dinheiro no banco e vem dinheiro a maior. Já aconteceu com alguém aqui que veio dinheiro a maior? Comigo já aconteceu. E eu voltei e disse: moça, está errado o dinheiro que você me deu. Eu contei 2 vezes. Eu não te dei dinheiro a menos. Querida, calma. Você me deu dinheiro a mais. Eu quero te devolver. Perdão. Sabe por quê? O banco não se responsabiliza pelo dinheiro que ela dá a mais. Desconta do salário dela. O dinheiro que sobra no caixa não vem para ela, para o caixa. Não tem nenhum benefício para o caixa. Mas o dinheiro que falta sai do salário. Então, quando você pensa que Deus está te abençoando com dinheiro errado, não, é a pessoa que está pagando esse dinheiro. Então não faça uma pessoa que te atendeu bem ser penalizado porque veio dinheiro a mais na sua mão. Deus não te abençoa com dinheiro que você acha. E eu sei, eu já vivi isto. Eu já disse para o meu pai: achado não é roubado. E meu pai disse: nesta casa aqui nunca se acha dinheiro. Como você foi o primeiro a achar dinheiro nessa casa? Eu achei. Estava no chão. Estava no chão mesmo? Estava. Por acaso estava no chão? Ou estava dentro de alguma coisa? Não estava no chão. Então estava onde? Pai, tenta descobrir. Por acaso estava dentro de uma bolsa aberta? Eu não queria dizer isso, não. Estava na bolsa de uma mulher? Bom, eu não vi homem usar a bolsa até agora, pai. Você está me enrolando. Estava na bolsa de uma mulher? Estava. Por que você pegou? Agora você vai devolver esse dinheiro para essa mulher. Eu fui até a rodoviária junto com meu pai e devolvi o dinheiro para a mulher. Depois meu pai chegou para mim e disse: filho, o que é que você fez com todo aquele dinheiro? Pai, eu comprei um monte de figurinha. Me mostra. Pega as suas figurinhas e vem aqui para o fundo. Aí paramos lá perto de uma fogueira, e aí ele fez eu colocar figurinha por figurinha no fogo. Cada figurinha que eu punha para queimar, eu contava uma história e chorava como se estivesse cortando a minha alma. Eu fiquei 6 anos sem poder tocar numa figurinha. E eu nunca mais fiz algo que não viesse todas as figurinhas. Nunca mais brinquei com figurinha. Essa lição, eu aprendi que o que não é meu, não é para pegar. Sabe quem forma o caráter do seu filho? É você. E se você fraqueja na hora de falar assim: que bom, filho, você achou essa borracha na escola?
Você achou esse lápis? Daqui a pouco ele vai achar uma bicicleta, vai achar um skate, vai achar um relógio, vai achar um carro e a polícia vai estar atrás dele. Ninguém acha, pega. Então, se você tem essa ideia de achar, pare de achar. A palavra de Deus continua a dizer para nós em Juízes, da bênção do que aconteceu na vida de Josué. Eu disse que sua família pode mudar a sua pátria. Veja o que acontece com Josué em Juízes 2:7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. O povo ficou fiel com o Senhor por causa do testemunho de Josué e sua família. A minha pergunta: você quer abençoar a sua família? Ser forte, ser corajoso. Você quer abençoar a sua cidade? Faça a escolha de servir ao Senhor. Você quer abençoar a sua pátria? Comece a usar as oportunidades. Hoje eu não vou pedir para você, sabe por quê? Eu ia pedir agora para você entrar no seu celular e compartilhar esta mensagem para os seus amigos. Só que nós não estamos transmitindo. Mas ela será postada logo nos primeiros dias da próxima semana. Assim que você ver postada essa mensagem, compartilhe. Mas não compartilhe só esta mensagem. Compartilhe os estudos da IBD, compartilhe as mensagens que você escuta. Porque esta mensagem pode salvar seus amigos, pode salvar as pessoas que você nem imagina. Eu estava na quarta-feira agora, na Igreja Batista da Liberdade, numa cerimônia de novos membros da APEL, que é a Academia Paulista de Letras. E uma pessoa lá dos Estados Unidos ligou para minha irmã e disse: o seu pai é uma bênção. Falando para a Thelma. O seu pai é uma bênção. Estou vendo ele aqui, que lindo, aos 97 anos, falando do jeito que ele fala. Como ele continua abençoando vidas. E eu queria te dizer isso, e eu estou aqui nos Estados Unidos. Uma hora depois, ela clicou no link e ela pôde ver toda a cerimônia que aconteceu na Liberdade. Você não sabe o que Deus pode fazer com essa mensagem. Mas se você não compartilhar, não vai acontecer nada. Mas se você compartilhar, Deus faz a obra. Por isso, querido, eu tenho experimentado isso. Eu sei que nessa semana vai acontecer uma coisa a partir de hoje à noite. Cadê a mensagem da noite? Porque ele sabe que eu vou postar a da manhã, a lição da escola dominical e da noite. E muita gente entra no meu Facebook e curte. Outros começam a compartilhar e comentar o que aconteceu. Então, queridos, eu quero desafiar você. Use as oportunidades para transformar as pessoas que você é responsável por influenciar. Influencie positivamente e comece a viver uma vida desta forma. Está em 1 Crônicas 16:8. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem e louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos,
gloriem-se no seu santo nome, alegre-se os corações dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busque sempre sua face, lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Queridos, se nós vivermos desta maneira, estaremos sendo abençoados e vamos abençoar. Se nós vivermos desta maneira, nós seremos abençoados e iremos abençoar. Deus é a solução na sua vida? Deus é a solução na sua vida? Está todo mundo dormindo? Deus é a solução na sua vida? Sim. Se Deus é a solução na sua vida, é a solução para qualquer um. Creia, divulgue, compartilhe, e você há de abençoar sua nação, sua pátria, sua cidade, seus vizinhos, seus amigos. Que Deus, pois, aplique a sua palavra no nosso viver. Neste momento, é intercessão? Você vai fazer? Não, pode você fazer, que eu nem de celular estou. Vai ser muito difícil eu fazer. Não fez? Então deixa comigo. Então, não vou nem fazer o que não mandaram. Eu já não faço quando mandam. Imagina se não mandar. Aí que eu não vou fazer mesmo. Hã? É melhor obedecer quando mandam. Se não manda, não precisa obedecer. Entendeu? Queridos, nós ouvimos esta oração sobre nossa família pode abençoar a nossa pátria. Eu sei que você sabe que é sua missão, mas eu queria que você, se sentir o desejo no seu coração, saísse do seu lugar. E esse sair do seu lugar e vir aqui à frente, é você reforçando o seu pacto com Deus. E dizendo: Senhor, eu quero ser mais fiel a Ti. Eu quero andar mais contigo. Eu quero abençoar mais as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero que as pessoas possam viver a felicidade que eu já tenho experimentado. E eu quero glorificar o Teu nome. Se você deseja fazer isto, oração é ação, que é o seu fazer, e a dependência de Deus. Então, deixe o seu lugar e coloque sua fé em ação. E eu vou orar por você. Ó Pai, o Senhor está olhando nossas vidas, está olhando o desejo da nossa alma, e nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua providência. Já temos sido abençoados por Ti. Queremos tomar posse das bênçãos que ainda não fazem parte de nossa vida. Mas já Te agradecemos pelo Teu cuidado, como vimos na Tua palavra. Mas nós estamos vivendo diante de um mundo que não experimenta, não conhece. E eu quero Te pedir, derrame a Tua graça, derrame a Tua bênção, derrame a Tua direção sobre a vida deles.
Quero te pedir que o Senhor vá à frente e que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Fale a cada um de nós. E se alguém ainda não experimentou ouvir a tua voz, que esta semana comece esse encontro contigo, esse encontro que é do teu tamanho, esse encontro que experimentamos o teu poder, a tua graça sobre o nosso viver. O Senhor conhece o que estamos vivendo em nosso lar, mas queremos tomar a mesma decisão de nosso lar servir a Ti com todo o amor, com toda a alma, com todo o desejo do coração. Abençoa o nosso lar, ajuda-nos a olhar para a necessidade de cada um e ajudá-los a se tornarem vencedores na vida. Abençoa, ó Pai, a nossa união, fortalece o nosso caminhar e cuida da Tua igreja. Abençoa a nossa pátria, desde o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito e todas as autoridades constituídas, que eles parem de olhar para as suas necessidades e olhem para o povo que os elegeu e que verdadeiramente cuidem muito melhor do nosso país. O nosso país já é abençoado, mas precisa de ter políticos comprometidos com a nossa nação, comprometidos contigo, que façam a diferença em seus mandatos. Por isso, ó Pai, olha para a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, e usa as nossas famílias para abençoar. Usa o poder da nossa oração para nós clamarmos em favor destas pessoas e que verdadeiramente o Teu nome continue sendo glorificado, exaltado. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo possa estar sendo derramado sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre nossa cidade, nosso país e toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.